Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados inicia nesta reunião a apreciação da proposta de emenda à Constituição PEC número 3 de 2026. A PEC que altera o estabelecer a alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e acrescenta dispositivos ao ato das disposições constitucionais transitórias para limitar despesas com publicidade institucional e com poder legislativo. Registro aqui nesse momento o reconhecimento dessa presidência ao autor da proposta, deputado federal Kim Kataguiri, por provocar um debate que alcança diretamente milhões de brasileiros. E ao relator da matéria, deputado federal Rodrigo de Castro. E peço, mais uma vez, aos colegas a aprovação dessa matéria, muito importante para o consumidor brasileiro, e um indicativo de que essa comissão e de que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional vai de encontro à vontade popular de realmente nós temos alíquotas de impostos mais justas para o consumidor, senhor presidente. Então, parabéns ao relator, parabéns ao autor da medida, e que isso seja um prenúncio de uma nova tendência onde a gente possa desonerar a carga tributária do trabalhador brasileiro. Até disse ao deputado Kim Kataguiri: Kim, tenho muito orgulho de ser coautor dessa matéria. O brasileiro não aguenta mais o que está acontecendo na carga tributária. 90 bilhões só de impostos. Parabéns, deputado Kim, pela sua sensibilidade, pela excelência desse projeto, que, aliás... Essa PEC, ela é um alívio. E eu estava falando aqui para o deputado Kim, que atira num e acerta em dois a mais, quando propõe aí a compensação com a perda, né, de receita por esse imposto, com a compensação de publicidade e gastos em assembleias, câmaras municipais. Então, isso é muito bom, porque, de fato, mirou numa coisa e acertou em mais duas que precisam ser corrigidas também. Os membros da comissão, nós votaremos a favor da admissibilidade da PEC, mas queremos fazer aqui algumas reflexões. A primeira, deputada Bia, a primeira, o relator retirou a previsão de compensação do relatório dele. Então, não há uma previsão de compensação. Segundo, esse debate terá que ser aprofundado na comissão especial. Aqui é apenas a admissibilidade. Vamos, então, a alguns argumentos que eu quero apresentar aqui, que eu considero importante. Primeiro, nós precisamos considerar que toda proposta de redução, deputado Kim, toda proposta de redução de arrecadação de impostos, ela precisa ser acompanhada de uma devida compensação e de estimativa de impacto financeiro e orçamentário. Onde é que isso está inscrito? No artigo 101 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 113 do ato das disposições transitórias e na emenda constitucional 128. Se o relator, por orientação da consultoria competente desta casa, diz que não pode manter a compensação como foi apresentada, porque não é de competência do legislativo propor compensação desta natureza, a preocupação que eu tenho é a seguinte, deputado Kim: essa proposta ela não vai se sustentar na comissão especial, mesmo aprovada aqui, mesmo que o interesse seja reduzir imposto, se não observarmos o artigo 101, o artigo 113 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, além da emenda constitucional 128, porque não está demonstrado nem qual será a compensação e não está demonstrado nem a estimativa de impacto financeiro orçamentário. Outro aspecto que me preocupa, quando a proposta aqui apresenta a seguinte solução:
o critério do peso vai ser a base de cálculo. O cara que tem um caminhão velho, pesado, vai pagar um imposto maior do que o cara que tem uma Ferrari construída com fibra de carbono, levíssima. Ou seja, vejam que aí tem uma contradição enorme. Enorme. Os veículos mais luxuosos, deputado Patrus, são os mais leves, os mais caros. E os veículos mais pesados são aqueles exatamente que são comprados por aqueles que têm menos dinheiro. Então, não podemos promover aqui uma distorção e privilegiar os ricaços. Os ricaços, aqueles que vão poder comprar uma Ferrari, uma BMW. Agora, se você comprar um Fusquinha velho, você vai pagar mais imposto do que o cara que vai comprar um carro levíssimo. Porque os carros estão cada vez mais leves, as baterias estão cada vez mais leves, os componentes estão cada vez mais leves. Então, eu faço aqui essas observações e a comissão especial vai ter que se debruçar sobre isso. Uma outra coisa, quando a gente fala de renúncia de receita que tem que ser comprovada, eu fui prefeito e eu reduzi tributos, mas eu demonstrei a compensação. Até para não ser questionado pelo Tribunal de Contas, deputado Alfredo Gaspar. E as minhas contas foram aprovadas porque eu demonstrei a compensação da redução dos tributos que foram oferecidos a micro e pequenas empresas na minha cidade. Se eu não tivesse feito isso, eu teria tido a rejeição das contas. E eu quero só citar um exemplo aqui. Um exemplo. Né? Disse, vamos votar a favor, mas estamos fazendo esses questionamentos, que são pertinentes. Uma parte considerável do IPVA é destinada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para a valorização da educação e dos profissionais da educação. Este é um fundo constitucional de natureza redistributiva que sustenta a educação básica no país. Eu recebi aqui uma nota da Concefaz e da Frente também Nacional de Prefeitos que mostra que pode ter um impacto, deputado Kim, da ordem de 50 bi de redução de arrecadação. Vai afetar a educação. Não importa se é 50 bi, se é 40, se é 30, mas vai ter redução. Eu aqui estou falando de números ainda hipotéticos, que precisam ser aprofundados. Mas é dizer o seguinte, a intenção da proposta é boa, de reduzir tributos. Mas nós precisamos pensar também a redução de tributos à luz da reforma tributária que nós aprovamos e garantir que depois não haja questionamento e que só seja jogar para a plateia. Aqui nesta comissão, nós aprovamos várias coisas que o Supremo Tribunal Federal acertadamente julgou inconstitucional. Então, esta lei, se não ajustada na comissão especial, deputado Kim, se não houver um ajuste nesse texto na comissão especial, ela pode nascer morta. Pode ser uma proposta natimorta, que tem o objetivo de levar benefícios para o consumidor, mas como não há o respeito a outras leis em vigor, inclusive a Constituição Federal, isso pode trazer prejuízos e ela não virá lei efetivamente, porque não há compensação. E não havendo compensação, e não havendo um impacto claro de como que isso vai ser compensado, pode haver, né, esses problemas, além de que nós precisamos pensar que vai tirar dinheiro da educação. Primeiro, quero agradecer os dois deputados pela parceria e pelo apoio e passar aqui, presidente, primeiro falar sobre a justiça desse projeto. Corrigir, Vossa Excelência, não é um dos IPVAs mais caros, é o mais caro. O mais caro do mundo, tivemos o mais caro e aquele que dá menos retorno. Porque a justificativa que foi utilizada pelos secretários de Fazenda dos estados é de que o IPVA depois se transforma em boas rodovias, em educação, em saúde. E eu pergunto para a população brasileira que nos assiste se este retorno do imposto está vindo por parte dos estados e por parte dos municípios.
Se você está satisfeito com as suas UPAs, as suas UBSs, as suas rodovias, se você está satisfeito com a segurança pública do seu estado, não está. Então, o problema do Brasil não é falta de arrecadação, é falta de competência dos gestores públicos, né? Aliás, passo a rebater agora, ponto a ponto que foi colocado, e eu escutei atenciosamente o deputado Helder Salomão. Primeiro ponto, deputado, conheço bem o 17 da LRF e o 113 da DCT. Barrei dezenas de projetos do PT na Comissão de Finanças e Tributação por violação a esses dispositivos. Não é o caso da minha PEC. Primeiro, apresentamos as fontes de compensação. A limitação com publicidade institucional, que a gente sabe que muitos prefeitos, muitos governadores e o presidente da República abusam para fazer propaganda pessoal, em vez de fazer propagandas de interesse público. Então, propagandas de vacinação, que são importantes, propagandas para demonstrar acesso a políticas públicas, que são importantes, não. É só para mostrar, governo do Brasil está fazendo isso, está do seu lado. É propaganda eleitoral, na prática. Apresentamos essa fonte de compensação que foi mantida pelo relator. Não sei se o deputado Helder não prestou atenção ou não teve acesso ao relatório que está no sistema, mas essa compensação foi mantida pelo relator. Então não é verdade que não existe compensação mesmo depois do voto do relator. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Então esse é um ponto. Não é verdade que não tem compensação. Outro ponto. Me espanta que o deputado Helder tenha dito, olha, critico porque falta compensação, mas elogio porque o relator tirou uma compensação. Então você precisa se decidir. Ou é a favor de compensação ou é contra a compensação. E o ponto que a gente coloca aqui era a limitação dos gastos com os parlamentos que, mais uma vez, Congresso Nacional Brasileiro, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores são das mais caras do mundo. E, mais uma vez, os parlamentos brasileiros também, assim como as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, não dão o resultado esperado pela população e não justificam o gasto que tem hoje. Na comissão especial, em que nós vamos debater o mérito, deputado Helder, o impacto nós já temos. E eu tenho o estudo e eu tenho a memória de cálculo, é de 38 bilhões de reais. Não sei de onde os municípios tiraram 50 bilhões de reais, eu pediria a memória de cálculo, apostaria de que eles não têm, mesmo porque, infelizmente, parte dos prefeitos brasileiros não sabem fazer conta, não à toa boa parte dos municípios estão tão endividados, principalmente com seus regimes próprios de previdência, com a irresponsabilidade fiscal dos municípios e dos estados também. Então, infelizmente, é sintomático que o cálculo que tenho apresentado aqui tenha sido errado. E um ponto que eu quero também ressaltar, a covardia dos governadores. Porque eles se esconderam atrás dos seus secretários de Fazenda para lançar notinha contra a PEC, mas nenhum governador teve a coragem de vir na audiência pública, nem institucionalmente nenhum secretário de Fazenda teve coragem quando a gente chamou. Não quiseram participar do debate. O governo Lula, mesma coisa. Convidamos o governo Lula, não teve coragem de colocar o seu posicionamento na audiência pública. Faltou. Não teve a dignidade de mandar um técnico sequer. Então, esses pontos precisam ser colocados. Eu entendo que possa doer um pouco em deputados do PT ou deputados do PSOL votar a favor de corte de imposto, de redução de imposto, que é a primeira vez que fazem isso, pelo menos não só nessa legislatura, mas na legislatura passada, nos 2 mandatos que estou aqui, nunca vi votar em redução de imposto, essa é a primeira vez. Entendo que isso deva doer e por isso a necessidade de votar a favor porque ano de eleição faz milagre, mas ao mesmo tempo marcar as suas ressalvas. Mas devo lembrar à população que nenhum parlamentar do PT e nenhum parlamentar do PSOL assinaram a PEC, foram forçados a votar agora porque foi colocado em pauta e não querem se desgastar com seus eleitores. Espero que mantenham a mesma postura de votar corte de tributos depois da eleição, na comissão especial. Também recomendo que o deputado Helder e a base do PT assistam à entrevista coletiva que eu concedi do momento do protocolo, em que nós temos para apresentar na comissão especial mais de 200 bilhões de reais em diferentes compensações que podem ser colocadas. Privilégio para cortar, seja tributário, seja de supersalário, seja de desonerações setoriais, não falta no nosso país. Gasto para cortar não falta. O que faltou nesse governo foi disposição para cortar esses gastos, né? Boa parte deles privilégios para a elite brasileira, privilégios tributários, cerca de 200 bilhões de reais que saem do pagador do imposto brasileiro
que é o mais pobre, porque nossa tributação está baseada no consumo. Aliás, sobre tributação baseada no consumo, o deputado Helder também colocou que a minha PEC poderia estar em desconformidade com a reforma tributária. Também não é verdade. A reforma tributária foi sobre consumo. A reforma tributária não tratou sobre o tributo sobre o patrimônio, que é o caso do IPVA. Então, todos os pontos que foram levantados estão rebatidos. Tudo que precisa ser sanado será na comissão especial. O que foi colocado... também um exemplo que foi dado pelo deputado Helder. Aquele que tem um carro de 30 anos vai pagar mais do que quem tem um carro novo. Mentira, se o carro tem mais de 20, já não paga nada de IPVA. Então, esse é outro ponto de conhecimento de legislação que precisa ser colocado. A compensação existe, a estimativa de impacto existe, à disposição na comissão especial, e eu espero que o relator, o deputado Rodrigo, continue sendo relator da comissão especial. Espero que o presidente Hugo Mota instale a comissão especial o mais rápido possível. E espero que a postura aqui, não tem nenhum deputado do PSOL, todos faltaram, mas que a postura dos deputados do PT de votar favoravelmente essa matéria na CCJ permaneça depois da eleição, quando nós devemos ter a votação na comissão especial, e que os prefeitos e os governadores que mandaram seus técnicos aqui para municiar o governo, para discursar contra a PEC, que pelo menos um deles tenha coragem de se posicionar publicamente. Que pelo menos um governador tenha coragem de falar, olha, eu quero manter o IPVA como está hoje no meu governo, porque o meu governo dá resultado com esse IPVA. Eu quero ver um governador que tenha coragem de dizer isso. Eu quero ver um prefeito que diga, o meu repasse do IPVA, eu dou resultado do meu município, meu cidadão está satisfeito, por isso eu quero manter o IPVA como está hoje. Quero ver um. Não quero mais que se escondam covardemente por trás dos seus técnicos. Os técnicos, não tenho dúvida de que são competentes e de que fazem um bom trabalho. Agora, quem toma a decisão é o político. E é o político que tem que ter coragem de sustentar o seu posicionamento na frente do seu eleitor. Obrigado, presidente. Declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Os senhores parlamentares que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Gostaria mais uma vez de parabenizar o deputado Kim Kataguiri, autor desse projeto, o deputado Rodrigo de Castro, relator. Um grande avanço, obviamente, da Câmara dos Deputados através da Comissão de Constituição e Justiça. Às vezes, a classe política, os deputados, às vezes são tão questionados pela população brasileira, mas hoje nós vemos aqui o exemplo que é possível reduzir impostos no nosso país. É a primeira vitória de tantas que ainda vamos enfrentar pela frente. Depois temos a comissão especial e depois que essa matéria possa tramitar e ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. IPVA do Brasil é um dos mais caros do mundo cobrado hoje. A população já não aguenta mais pagar tanto imposto, então é um passo importante que a Comissão de Constituição e Justiça dá hoje com a redução do valor do IPVA para o povo brasileiro. Gostou do vídeo? Deixe o gostei, se inscreva e até a próxima.